Com certeza, agora você já deve estar aí super ansioso, ansiosa para conhecer essas técnicas. E efetivamente é o que nós vamos fazer agora. Eu usava basicamente três grandes técnicas de memorização. A primeira delas é a técnica da narração. Eu até fiz um pouco de referência a ela no vídeo passado, mas de uma forma assim mais abstrata. Agora a gente já traz os detalhes. A narração, o que que é? Eu pego algo que eu quero memorizar e eu associo aquele algo a algum acontecimento. Por isso eu chamo técnica da narração. Eu vou pensar num acontecimento, como se fosse um filme de algo que aconteceu e eu vou relacionar esse filme àquilo que eu quero memorizar. É óbvio, falando dessa forma fica muito abstrato e eu vou te dar um exemplo. Mas antes, eu vou te falar o segundo método de memorização, que é o método da etiquetação mental. O que é etiquetação mental? A narração, eu penso no acontecimento, fulano entrou numa sala, de repente ele viu uma determinada coisa, e aí de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo, e no final, ou seja, eu penso numa história. A etiquetação mental, eu penso num lugar, que é um lugar familiar, por exemplo, aqui o meu escritório, esse é um lugar familiar. Então, eu vou fechar os olhos ao aplicar essa técnica a um determinado conteúdo e eu vou etiquetar esse lugar, esse ambiente, com aquilo que eu quero memorizar. E aí o que acontece? É como se eu fosse decorar esse ambiente com o conteúdo que eu vou memorizar. Tanto no caso da narração quanto da etiquetação, o que vai acontecer? Narração. Toda vez que você tentar lembrar daquele assunto, você vai refazer aquela história, aquele acontecimento na sua memória e vai recuperar aquelas informações. No caso da etiquetação, eu vou simplesmente fechar os olhos, eu vou ver aquele ambiente, eu vou visualizar aquele ambiente e também eu vou recuperar aquilo que eu pretendo memorizar. E é fantástica, tanto a narração quanto a etiquetação, porque se o examinador na prova ele traz alguma assertiva e ele traz algum elemento estranho à narrativa, ou estranho àquela etiqueta que você fez, você consegue perceber de imediato. E para ficar mais claro, eu vou te levar agora para a tela, vou pegar o artigo 21 da Constituição Federal, que trata das competências privativas da União, vou pegar apenas os 10 primeiros incisos, para te dar um exemplo, e vou aplicar nesse mesmo conteúdo a técnica da etiquetação mental e a técnica da narração para você entender como funciona e a partir daí você sai replicando em tudo que você for estudar. Venha comigo. Bem, eu tenho aqui, então, o artigo 21 da Constituição, que trata das competências da União. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos avaliar o seguinte, nós temos 10 incisos para memorizar. 10 incisos para memorizar. E óbvio que cada inciso tem aqui um conjunto de palavras. Por exemplo, o primeiro, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2, declarar guerra e celebrar a paz. 3, assegurar a defesa nacional. Enfim, são várias palavras. Então, o primeiro passo para você aplicar a técnica da etiquetação ou da narração é você identificar as palavras-chave. E aqui o objetivo é, quanto menos palavras houver, mais eficaz é a sua memorização. Então vamos lá. Do artigo 21, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, o inciso primeiro, o que eu vou pensar? Eu vou pensar em estados estrangeiros. Por quê? Porque estados estrangeiros, organizações internacionais, vai na mesma linha. O inciso segundo, eu vou pensar em guerra e eu vou pensar em paz. Guerra e paz. Inclusive é o nome de um livro, não é isso? Defesa nacional. O inciso terceiro. Quarto, a permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Opa, de tudo que eu vejo aqui, são o quê? Forças estrangeiras. Por quê? Eu não preciso levar para o meu esquema de memorização todas as palavras. Se eu lembrar assim, forças estrangeiras, força não lembra força armada, não dá a ideia de militar.
A ideia militar? Então pronto, se eu lembrar forças, eu vou lembrar que elas transitem ou permaneçam temporariamente no território nacional. Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Opa, aqui vale a pena a gente pegar o estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Lembrando que esses três mecanismos, apesar de serem diferentes, eles andam muito juntos. São situações de exceção quando você estuda. Lembrando, mais uma vez, que a memorização ela é pós-compreensão. Ou seja, você não pode chegar aqui, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, eu não sei o que é isso, não faz sentido nenhum para mim. Se você tentar memorizar o que você não compreendeu, a memorização vai ficar muito deficiente. Você só deve partir para a memorização depois que você compreendeu o conteúdo. Porque a ideia é, compreendi, agora como é que eu guardo isso para ficar disponível na minha memória? Essa é a ideia. Então você já sabe que estado de sítio, defesa, intervenção federal, você já estudou e você sabe que são questões de exceção. Portanto, elas meio que acompanham uma a outra. Quando você lembra de estado de sítio, na sua cabeça automaticamente já vem estado de defesa e vem intervenção federal. Razão pela qual o que nós vamos fazer? Nós não vamos grifar as demais. Vamos grifar só estado de sítio. Por quê? Se eu lembrar de estado de sítio, automaticamente vem defesa e intervenção federal, porque elas andam juntas, elas fazem parte do mesmo conjunto de conhecimentos. Inciso 6º, autorizar e fiscalizar a produção e o comercial de material bélico. Pronto, aqui, material bélico, é o que eu tenho que lembrar. Emitir moeda. Inciso 8º, administrar reservas cambiais, fiscalizar operações de natureza financeira, especialmente de crédito, câmbio, capitalização, seguros e previdência. Lembra, reserva cambial não dá ideia de finanças, então eu não preciso colocar a reserva cambial e também pensar em natureza financeira. Crédito tem a ver com finanças, câmbio, finanças, capitalização, finanças. Então tudo está compreendido dentro desse contexto de reserva cambial. Agora não, quando a gente pensa seguro, seguro é uma coisa diferente de questões financeiras e previdência privada também é diferente de seguro. Então, aqui eu já identifiquei as três palavras, né, o grupo de palavras-chave. E aqui, elaborar e executar planos nacionais, regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Opa, então eu tenho aqui ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Pronto, eu selecionei as palavras-chave. Aí você fala, professor, mas eu identifico outras palavras aí nesse inciso que são importantes. Por exemplo, professor, essa questão aí de lei complementar. O que acontece? Realmente é importante você saber que é nos casos previstos em lei complementar e não lei ordinária. Mas aí o que eu faria como estudante? Como a Constituição, ela volta e meia, ela trata de lei complementar, eu não colocaria essa informação nesse mesmo contexto, nessa caixinha de memorização. Eu abriria uma outra caixinha. Eu abriria a caixinha o seguinte: quais são os casos em que a Constituição vai reservar determinadas matérias à lei complementar? Então eu criaria uma caixinha de memorização só para saber em quais casos a Constituição exige a lei complementar. E aí eu iria fazer uma pesquisa no texto constitucional de tudo que tem a ver com lei complementar, faria uma listinha como essa aqui, e aí aplicaria a técnica da narração e da etiquetação mental a essa caixinha, ok? Então, você vai encontrar outras informações. Você fala, professor, mas olha só, aqui no inciso 9º, eu falei que ia colocar os 10 primeiros, mas acabei colocando 9 só, perdão. Tem planos nacionais e regionais, às vezes pode surgir um plano local. O que acontece? Você vai avaliar, existe ordenação do território e desenvolvimento econômico e social nas competências comuns ou concorrentes? Existe. Então, o que difere uma da outra? E você pode ir no elemento que distingue. Você fala, não, professor, lá na concorrente também tem desenvolvimento econômico, ou lá na competência comum também tem desenvolvimento econômico. Então, talvez você não vá grifar aqui desenvolvimento econômico. Você vai grifar, por exemplo, o que muda? É porque lá está plano local de desenvolvimento econômico, e aqui está nacional e regional, e aí você vai saber diferenciar. Ou seja, use o seu bom senso para você conseguir estudar. E, muito importante, fique atento a esses detalhes. Óbvio, né? Se você que está me assistindo nunca estudou direito constitucional e está perdido, lembra que memorização é após a compreensão. Então, aqui eu estou partindo do pressuposto que você já compreendeu esse assunto e quer memorizar. Então, fizemos aqui a localização das palavras-chave.
Agora, aplicando a técnica de narração. O que eu poderia pensar? Eu vou fazer isso aqui, ó, a queima-roupa. Eu não preparei isso aqui. Eu vou fazer assim, como se fosse a primeira vez que eu fosse memorizar. E é até bom porque você vai entender como funciona o processo. Como é que vai funcionar esse processo aqui? Só um momentinho, zerei o som porque está fazendo um barulhinho. Olha só, primeira parte, estados estrangeiros. O que eu posso pensar? Eu não estou trabalhando uma narração, eu posso pensar o seguinte, que eu fui fazer uma visita à ONU. Por que ONU, Eliesley? Porque é assim que funciona para mim. Eu penso, estados estrangeiros, o que veio na minha memória? A primeira coisa que eu vejo, a ONU, certo? Então eu vejo a ONU. Aí você fala, não, Eliezer, eu não vejo a ONU. Eu penso em outra coisa. Você entendeu por quê que eu disse que você não deve pegar um esquema de memorização pronto? Você deve entender como se faz e então fazer o seu. Por quê? Para mim, a ONU tem tudo a ver com o Estado estrangeiro. Quando eu penso em Estados estrangeiros, a primeira imagem que vem à minha memória, ONU. Logo, eu vou usar a ONU. Então, eu vou fazer um esquema baseado naquilo que tem sentido para mim. Você deve só entender como se trata e você não deve pegar essa minha história e querer repetir, a não ser que ela faça muito sentido para você. O certo é você criar a sua própria história. Então, vamos lá. Deixando de enrolação e fazendo na prática para você entender. Então, eu vou me imaginar na ONU. Guerra e Paz lembra um livro, eu não sei se é Dostoiévski ou Tolstói, eu sei que é um escritor russo e ele tem esse livro chamado Guerra e Paz. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar que eu estou na ONU e, de repente, tem alguém discursando naquela tribuna da ONU e na mão dele eu vou ver um livro, Guerra e Paz. Ele está com o livro Guerra e Paz na mão. Daí, ele está com o livro Guerra e Paz, por quê? Porque ele está discursando em defesa, algo sobre a defesa nacional. Eu vou imaginar o seguinte, é um presidente que está discursando na ONU, na mão dele um livro Guerra e Paz, e ele está falando sobre a defesa nacional do país dele, por exemplo. Vamos imaginar assim, só para contextualizar, que ele esteja ali protestando contra uma invasão norte-americana, o presidente do Iraque protestando contra a invasão norte-americana. Vamos imaginar isso, tá? Então ele está lá na ONU, Estado estrangeiro, o presidente com o livro Guerra e Paz na mão, falando sobre defesa nacional. E assim que ele está falando, aí eu tenho que contextualizar forças estrangeiras. Aí o que eu vou imaginar? Olha que coisa fantástica. De repente, entram militares, invadem a ONU e esses militares capturam esse presidente. Então, militares, forças estrangeiras. Então, se é o presidente do Iraque, vamos imaginar que o exército norte-americano entre na ONU. Olha que situação bizarra, já é bizarro, porque como assim? Um exército norte-americano invade a ONU, pega um presidente de um país estrangeiro? Tá bom, é assim que tem que ser, algo esquisito. Aí ele vai lá, ó, Estados estrangeiros, ONU, livro, Guerra e Paz, discurso, defesa nacional, entre exército americano, forças nacionais. Sequestram o presidente do Iraque e levam o cara para um sítio. Sequestro não tem tudo a ver com sítio, normalmente leva uma pessoa lá para uma fazenda, um sítio, para manter a pessoa sob cativeiro. Então, ó, leva para o sítio, estado de sítio. E para garantir que esse sequestro seja efetivo, eles colocam muitos homens armados guardando a casa do sítio onde se encontra o presidente do Iraque. Homens armados, lembra? Material bélico. Então veja, olha só, eu estou de olhos fechados, eu vou colocar o vídeo para você perceber como eu faço isso. Ó. Eu estou lá na ONU, Forças Estrangeiras, vejo o presidente discursando e quando você estiver memorizando, você pode gesticular como eu estou gesticulando, por quê? Porque a gesticulação também ela é muito importante, ela faz muito sentido para a memorização, o celular ia tocar e por isso eu vou colocar de novo no silencioso, porque eu estava gravando a primeira aula, tive que sair, voltei, tirei do silencioso, agora pode de novo. Então vamos lá, eu gesticulo para facilitar. Então, eu estou na ONU, Estados Estrangeiros. O presidente está com um livro na mão, Guerra e Paz. Ele está só falando sobre defesa nacional. Quando, de repente, o exército norte-americano invade
a sede da ONU, forças estrangeiras. Eles sequestram o presidente do Iraque, leva para um sítio, mantê-lo no cativeiro, estado de sítio. E a casa no sítio onde está o presidente sequestrado, ela é guardada por homens armados. Eu fico imaginando aqueles fuzis e aquele pessoal armado, então eu lembro material bélico. Opa, vamos lá? Começando, Estado estrangeiro, guerra e paz, defesa nacional, forças estrangeiras, material bélico. Opa, já memorizei os 5 primeiros. Forças estrangeiras, estado de sítio e material bélico, que é o 6º. Em seguida, a gente vai pensar, se eles sequestraram, eles vão exigir dinheiro. É bizarro, óbvio, o exército americano não pode exigir dinheiro, mas no exemplo tem que ser bizarro, porque assim é melhor. Eles vão exigir dinheiro para liberar o presidente do Iraque. Portanto, eles vão exigir moeda, certo? Aí, o que acontece? O Iraque alega que não tem reservas cambiais para pagar o valor do sequestro. Então, moeda, não tem reservas cambiais. Mas, vamos imaginar, mas eu tenho seguro e tenho previdência privada para oferecer para vocês do Exército. Não tenho dinheiro, mas eu tenho seguros e previdência privada. É esquisito, mas é assim mesmo. Não tenho moeda, mas tenho seguro e previdência privada. E aí, por conta disso, o presidente do Iraque foi solto e, para, digamos assim, agradecer ao povo que se esforçou, ou as pessoas que participaram para liberá-lo do sequestro, ele vai fazer uma nova ordenação do território. Então, pense numa política pública. Ele vai ordenar o território, preste atenção a essa gesticulação e vai promover o desenvolvimento econômico e social. Ordenar o território, desenvolvimento econômico e social. Então, as palavras estão aqui, eu estou fazendo isso ao vivo para você, então vamos lá. Vamos lembrar, eu estou na ONU, Estados estrangeiros. O presidente discursa com o livro na mão, guerra e paz. E ele fala sobre defesa nacional. De repente, o exército norte-americano invade a sede da ONU e sequestra o presidente. Exército norte-americano, forças estrangeiras. Sequestram o presidente norte-americano e levam para o sítio, estado de sítio. Colocam homens guardando aquele local. Material bélico, porque homens guardando fuzis, material bélico. Para liberá-lo, exigem moeda. E aí o que o Iraque diz? Não tenho reservas cambiais para pagar essa moeda, mas eu tenho seguros e previdência privada. Aí você pode até pensar num corretor de seguros, de previdência, com a malinha na mão, propondo isso. E aí, então, o exército norte-americano aceita a proposta, libera o presidente do Iraque, que, em forma de agradecimento, vai fazer uma ordenação do território e vai promover desenvolvimento econômico e social. Pronto. Quais são as palavras-chave? Vamos lá? Acompanha comigo, que nosso vídeo já está acabando o tempo aqui. Estados estrangeiros, guerra e paz, defesa nacional, forças estrangeiras, estado de sítio, material bélico, moeda, reservas cambiais, seguro e previdência privada, tudo junto. E, por fim, ordenação territorial, desenvolvimento econômico e social. Pronto, eu criei essa história. Aí o que você vai fazer? Depois que você criar essa história, aí o que você precisa para isso solidificar na sua mente é você, de tempos em tempos, vai tomar um banho. Poxa, deixa eu lembrar da história lá do artigo 21. O presidente, ele estava na ONU, estava discursando, estava com o livro. Ou seja, se você contar para essa história ao longo dos próximos dias, contar 2 ou 3 vezes, gente, é rapidíssimo. É mais demorado elaborar. Depois que você elabora, para você lembrar essa história, para você evocar essa narração, é muito, muito, muito fácil. Você fala, professor, não gostei da história. Por quê? Porque ela talvez não faça tanto sentido para você. Você pode ter algo que faça mais sentido considerando a sua experiência de vida. Para mim, não. Eu, como estou sempre antenado, eu gosto muito de jornais e tudo, essa para mim é uma notícia jornalística, uma narração perfeita e que vai me fazer memorizar esse assunto. E o que é mais fantástico é simples. Depois que você constrói essa narrativa, vamos lá para o artigo 21 da Constituição. O artigo 20, pegar o artigo 23, que ele trata de competência comum. Olha aqui, ele fala, zelar pela guarda da Constituição, leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público.
Lembra da história que nós acabamos de contar? Em algum momento falou de guardar a Constituição, guardar a lei, conservar patrimônio público? Não, é um elemento estranho à história. Então, se o examinador vier na sua prova dizendo é competência da União guardar a Constituição e as leis e zelar pela conservação do patrimônio público. Você vai lembrar da história, o presidente do Iraque na ONU, não tem nada a ver com a história, isso não tem, não faz parte daquele acontecimento. Opa, tá errada a questão. E isso vai ser feito de uma forma muito rápida. Assim que você pegar a questão, você bate o olho e fala, não tem sentido porque não está naquela história que eu desenvolvi. Então essa é a técnica da narração. A etiquetação mental, usando esse mesmo exemplo que eu dei para vocês, você pode usar a narração ou a etiquetação mental. Elas podem ser usadas de forma aleatória. Você vai, ora, contar uma história, ora fazer etiquetação mental. Aí vai depender do que você quiser, de como você achar melhor. Como é que é a etiquetação mental? Eu vou pensar num ambiente que é conhecido. Não adianta eu vou pegar lá o salão oval da Casa Branca. Eu nunca estive lá, portanto esse ambiente ele não pode ser utilizado na etiquetação mental. Etiquetação mental são ambientes que você conhece. Então, por exemplo, eu peguei minha casa, morava com os meus pais, e eu etiquetei os cômodos da casa. E em cada cômodo a depender do cômodo, às vezes se o cômodo era maior eu colocava muita coisa, se o cômodo era menor eu colocava menos coisas. Então o que eu fazia? Eu pensava assim, vamos imaginar aqui, ó, esse aqui é um ambiente, meu escritório, você só consegue ver essa estante, mas tem a estante, aqui ó, tem uma mesa onde eu trabalho, ali tem uma parede, ali tem um quadro branco, ali tem um flip chart, tem uma cadeira, tem uma tomada e a porta está assim, virada para cá e desse lado eu tenho uma janela e aqui embaixo é um tapete, certo? Esse é o meu ambiente de estudos. E aí o que acontece? Eu vou, na etiquetação mental, eu vou colocar coisas aqui nesse ambiente. Como assim? Veja lá, eu tenho estados estrangeiros, então eu posso começar, eu sempre tenho que começar de um ponto e a partir desse ponto eu vou etiquetando o restante. Eu não posso, por exemplo, eu quero colocar uma coisa ali, outra ali, depois eu vou para cá e volto para cá. Eu nunca trabalhei assim, eu sempre pensei uma sequência. Por quê? Porque eu vou fechar os olhos na hora que eu estiver respondendo a questão e eu vou me imaginar dentro deste cômodo. E aí, ao me imaginar, eu vou seguir uma linha. Então, por exemplo, eu vou pegar estados estrangeiros, não me lembra a ONU? Então, eu vou pegar estados estrangeiros, eu vou colocar, vamos imaginar que eu tenha ido à ONU e eu trouxe um souvenir que é o brasão da ONU, para colocar ali de enfeite, naquele lugar da estante, certo? Deixa eu posicionar aqui, ela está até um pouquinho vazia, que eu tirei umas coisas que estavam lá. Eu coloquei bem ali naquele lugar uma etiquetinha, um souvenir, que é o brasão da ONU. Ela está do lado daquele saxofone. Não sei se dá para ver, mas isso aqui é um saxofone, tá? É um saxofone que eu ganhei de presente, não sei quem me deu. Enfim, alguém me deu esse saxofone de presente. Então, eu coloquei ali. Guerra e Paz, veja, é o livro que eu posso ter aqui na minha estante. Certo? Então, souvenir da ONU, lembrando estados estrangeiros, aqui na estante, Guerra e Paz. E aí, defesa nacional, eu posso, por exemplo, pensar que quem está pegando este livro da estante, a imagem que eu vou ter é o ministro da Defesa brasileiro está retirando da estante o livro Guerra e Paz. Então, ONU, o ministro, Guerra e Paz, Defesa Nacional. De repente, eu posso imaginar que deste lado aqui do escritório, aqui tem uma janela. Existe um soldado norte-americano, eu lembro lá da farda do soldado norte-americano, e ele está aqui em pé. Então, vamos lá, Estado estrangeiro, Guerra e Paz, Defesa Nacional, que é o ministro, e agora a Força Estrangeira está aqui. Veja, agora não é uma narração, porque eu não estou contando uma história. Praticamente está tudo estático. É um souvenir,
como se fosse um ministro ali imóvel retirando um livro, por isso que é etiquetação mental, porque você faz uma fotografia de um ambiente. Então eu coloquei aqui esse militar. A outra palavra, depois de forças estrangeiras, é estado de sítio, porque lembra lá na narração que eles sequestram o presidente e levam para o sítio? Estado de sítio, eu posso pensar o seguinte, nessa parede aqui do escritório, você vai conhecer meu escritório agora, porque eu vou rodar com você. Nessa parede aqui, eu resolvo colocar um quadro. Minha avó, por exemplo, tem uma chácara, uma fazenda. Eu vou colocar a foto dela aqui. Então vai me lembrar? Sítio. Ou sítio, talvez você lembre lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você pode pensar num personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo aqui nesse lugar da parede. Então veja, eu tenho ali Estado estrangeiro, defesa nacional, primeiro Guerra e Paz, depois Defesa Nacional, Forças Estrangeiras, sítio do Pica-Pau Amarelo, fica melhor, certo? Tem um sítio do Pica-Pau Amarelo. Em seguida, material bélico, o que eu posso pensar? Que um pouco ao lado ali naquela parede, ó, você tá vendo onde está o flip chart? Eu vou colocar aqui nesse lugar um fuzil pendurado na parede, vai me lembrar? Material bélico. Em seguida, material bélico, o que eu tenho? Moeda. Ou seja, eu posso pensar que talvez aqui no chão tem muitas, né? Você pensa aqui, ó, o chão, ó. Tem aqui o chão, muitas moedas derramadas aqui no chão. Me lembra moeda. Em seguida, moeda, você lembra que na história, eu estou aqui improvisando, gente, é a coisa mais engraçada do mundo. Aí você lembra que na história, depois de moeda, eu tenho reservas cambiais. Então eu posso pensar, câmbio, você lembra lá, por exemplo, de alguma loja, alguma casa de câmbio aí da sua cidade? Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem a Exchange, câmbio, ou qualquer uma outra, eu lembrei a primeira, Exchange, aí eu posso colocar aqui no quadro escrito Exchange. Enfim, voltando para cá, qual é o meu objetivo com toda essa coisa? É te fazer entender. Vamos de novo? Etiquetando. O que é etiquetar? Eu vou decorando esse ambiente com coisas que me remetem ao conteúdo para que depois eu feche os olhos. Ó, só para você ter ideia. Eu vou fechar o olho e vou te dizer, ó. Colocamos aqui, brasão da ONU, Estado estrangeiro. Na instante, Guerra e Paz, o livro, quem está retirando? O ministro da Defesa, Defesa Nacional. Aqui nós colocamos um soldado norte-americano, forças estrangeiras. Aqui eu estou vendo um personagem que eu não lembro o nome dele, porque Sítio do Pica-Pau Amarelo não é algo que eu assistia muito, mas eu lembro desse personagem, sei lá, aquela bonequinha, a Emília. Estou vendo a Emília bem aqui, sítio, me lembra? Estado de sítio. Em seguida, pendurado na parede, tem um fuzil. Me lembra? Material bélico. E lá embaixo nós temos moedas espalhadas pelo chão. Me lembra? Moeda. Na parede, reservas cambiais. E aí o restante é só eu continuar. Reservas cambiais, seguro, previdência privada, ordenação do território, desenvolvimento econômico e social. Ou seja, eu etiquetei esse meu ambiente, esse meu escritório com os 9 primeiros incisos do artigo 21. É óbvio, o artigo 21 tem quantos incisos? São 25. Eu não escolheria um ambiente tão pequeno. Talvez eu escolhesse a área externa da minha casa, onde tem a piscina, onde tem aquele... como são 25 coisas para decorar, eu colocaria tudo ali. Eu faria uma etiquetação mental. E aí é simples. Como é que eu... Depois eu concluí, beleza. Consegui fazer a etiqueta mental. Dali 2, 3 horinhas, eu estou almoçando. Fecho os olhos e vou tentar imaginar. No quarto tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso. E você guarda essas informações. E aí você vai fazer a prova. Aí chegando lá na prova, o examinador diz assim... Preservar as florestas, a fauna e a flora é uma das competências privativas da União. Peraí, floresta, fauna e flora? Não está lá naquele ambiente. Não tem nada lá que me remeta a floresta, fauna e flora. Eu não coloquei nada lá, então não é competência privativa. E o detalhe, eu vou ter estudado as competências privativas, mas eu vou também etiquetar as competências concorrentes e as competências comuns. Ou seja... preservar a floresta, fauna e flora é competência comum, que eu coloquei em outro ambiente. Você vai dizer, não, floresta e fauna e flora não está lá na área externa. Floresta, fauna e flora está lá na sala, que foi onde eu coloquei. Ou seja, você vai criando ambientes
cômodos da sua casa, você pode pegar o seu local de trabalho. O que eu fiz? Eu comecei dentro da minha casa, aí daí eu passei para a rua, depois eu passei para o meu bairro. Chegou uma hora, por exemplo, que quando eu comecei a dar aula, que eu tinha os 252 ou 56 artigos da Lei 812 etiquetados na minha cidade. Eu saí, que é um trabalho um pouco mais avançado de memorização. O que eu fiz? Eu coloquei um número em cada ambiente. Então, aqui era o número 1, ali era o segundo, ali do lado era o terceiro. Eu ia etiquetando os cômodos da minha casa, depois eu fui etiquetando a minha rua, depois eu etiquetei o bairro. Enfim, eu encontrei 250 e tantos locais. Mas por que eu consegui esses 250 e tantos? Porque eu segui uma ordem. Por exemplo, minha casa, eu começava lá, o artigo 1º no corredor, casa dos meus pais era no corredor, o artigo 2º era na área de serviço, o artigo 3º era uma cozinha, aí o artigo 4º era um quartinho que tinha assim, o artigo 5º era um outro quartinho que tinha assim. Por que eu conseguia perceber essa sequência? É porque eu ia andando na casa e conforme os cômodos iam aparecendo, eu pulava um número. Aí tinha lá o artigo 6º, um lavabo, artigo 7º, a área de jantar, a sala de jantar, o artigo 8º, o quarto da minha irmã, artigo 9º, o quarto da minha mãe, artigo 10º, o corredor, o artigo 11º, o banheiro. Por que isso está assim? Tudo muito organizado, porque era a sequência dos cômodos dentro da casa. Aí eu terminava a casa, eu saía para a rua. A casa do meu vizinho era o artigo tal. Aí a do vizinho do lado era o outro artigo. E eu ia etiquetando tudo numa sequência, como se eu saísse andando e eu saía andando pelo meu bairro, depois saía pela cidade e eu etiquetei 250 e tantos artigos. De modo que, naquela época, você poderia falar qualquer texto da Lei 812. Eu diria isso aí, artigo tal, inciso tal, parágrafo tal. Ou o contrário, o que está escrito lá no artigo tal, inciso tal, parágrafo tal? Tal coisa. Por quê? Porque eu sabia, eu já tinha etiquetado os ambientes. Se ele falar artigo 15, eu pensava, opa, artigo 15 é a sala de estar. O que tem na sala de estar? Eu coloquei tal e tal coisa lá. Pronto, está aqui na memória. Tudo isso em lances de segundos. É uma técnica que é muito eficaz. Por quê? Você, uma vez etiquetando e algumas vezes ao dia, nos primeiros dias, você evocando aquelas memórias, é muito eficaz. Por quê? Com o passar do tempo, aquilo solidifica e podem passar-se até muito tempo e você consegue se lembrar. É óbvio. Quando eu etiquetei a 812, eu estava começando a dar aula, então eu tinha uma certa ilusão de que os alunos iam gostar daquele professor que tinha uma super memória, que sabia a lei toda decorada. E depois a gente vai amadurecendo e vai percebendo que ser professor é muito mais que ficar se exibindo intelectualmente para os alunos. Então eu até abandonei aquilo porque, no final das contas, eu quis imprimir uma outra marca à minha atividade como professor. Queria muito mais ser visto como alguém que tivesse uma boa didática, que se preocupasse com os alunos, que tivesse um certo humanismo, do que alguém que efetivamente era uma memória prodigiosa. Enfim, é só um posicionamento de mercado que eu mudei, então eu acabei deixando aquilo há, sei lá, mais de 5 anos, e hoje eu lembro alguma coisa, mas não lembro tudo, porque são 5 anos sem evocar aquilo na memória. Agora, eu digo para vocês, se uma vez a cada 15 dias eu repassasse os 250 lugares e as coisas que eu tinha posto nele, até hoje eu teria aqui para você, fresquinho, a Lei 812. E detalhe, eu memorizei a 812, a 9784, a 8666 e a Constituição Federal. Tudo com esse modelo de etiquetação mental. Então, coloque em prática, desenvolva a etiquetação, desenvolva a narração e veja. Ora você vai usar a narração, contar uma historinha, um acontecimento, ora você vai fazer uma etiquetação mental de um ambiente. Você fala, professor, mas isso não é muito trabalhoso? É. E aí entra o ponto que eu queria destacar com vocês. É muito trabalhoso, porém, é um trabalho só. É um trabalho que você tem que pensar assim, faça devagar, mas faça bem feito. Porque se você fizer bem feito, você vai perceber que não é necessário você estudar a mesma coisa 80 vezes. Eu estudei o artigo 21, fiz a etiquetação mental, passei esse cenário na minha cabeça algumas vezes, ponto final. Eu já estou tranquilo em relação a isso, entendeu? Então, esse é o que eu queria falar para vocês. E falta só as frases mnemônicas, que é a parte mais simples, né?
As frases mnemônicas, basicamente, é o seguinte, quando você quiser memorizar coisas, por exemplo, determinadas palavras, por exemplo, quais são as competências do ato administrativo? Você pode usar a etiquetação mental? Pode. Pode usar a narrativa? Pode. Ou você pode pegar as iniciais de cada uma das letras e formar ali o já famoso CONFINFAMOV, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Simples assim. Eu não sei se vocês estão ouvindo, já tem um tempinho que a Lavínia está reclamando ali, a mãe dela está dando comida para ela, talvez vocês estejam ouvindo barulho, mas é isso. Eu gravo as coisas em casa, e às vezes acontecem esses barulhos mesmo, é do jogo. Aí olha só para dar um exemplo em relação às frases mnemônicas. Vou colocar aqui na tela o artigo 24 da Lei 8.000, da Constituição Federal, que ele trata de competências concorrentes, certo? Aí ele tem lá o rol de casos, não, eu não quero usar essa cor não, quero usar essa outra. Ele traz o rol de casos de competências concorrentes da União, Estados, DF e DF. Aí o que acontece? Como o primeiro inciso ele já tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras importantes, o que eu fiz? Eu usei a etiquetação mental dos incisos primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente, eu uso a etiquetação mental, só que como o primeiro eu tenho de cara 5 palavras para decorar, eu uso um mnemônico. Qual foi o mnemônico que eu usei? Eu fiz um mnemônico super, digamos assim, rápido, eu não quis ter trabalho, eu quis fazer logo. Porque mnemônico, às vezes, você tem que parar, você tem que imaginar, tem que botar a cabeça para funcionar. E no dia, eu não sei, por algum motivo eu não estava com essa paciência, o que eu fiz? Só peguei algumas iniciais e eu fiz assim esse mnemônico. Tributário, tribo, FI de financeiro, P de penitenciário, ECO de econômico e URB de urbanístico. Então, eu fiz um ridículo mnemônico. Naquela época, esse era o tribufi peco urbe. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Você fala, professor, mas esse mnemônico não ficou muito ruim? Tribufi peco urbe? Não, porque eu fiz isso sei lá, quando eu comecei a estudar para concurso, que já faz aí, eu tinha 17 anos de idade, até hoje eu tenho isso memorizado, e eu não uso isso aqui em direito administrativo, isso aqui não faz parte das minhas aulas em direito administrativo, isso é direito constitucional puro, ou seja, não é um negócio que está na minha memória o tempo todo, mas eu memorizei isso lá atrás e hoje ainda eu tenho isso guardado. Aí eu pergunto, o mnemônico é ruim? Não, ele é ótimo, porque o objetivo dele foi alcançado. Tribufi peco urbi. É o que eu desenvolvi. Mas você fala, professor, acho que eu tenho uma forma mais fácil. Sim, essa é a ideia. Faça os seus mnemônicos, faça suas etiquetações, faça as suas narrativas, faça você mesmo, porque esse é o grande objetivo de você aprender técnicas de memorização. Quanto mais sentido for e fizer para você, melhor. E volto para finalizar essa nossa aula a dizer, não importa, não se importe se no primeiro momento você perceber que está tomando muito tempo essas coisas. Não tem problema, é isso mesmo, toma tempo, você vai sentir muito cansaço mental. Tinha vezes que eu estava memorizando e eu sentia literalmente o meu cérebro como se ele estivesse se arrastando, ele estava cansado, sabe? Parece que os neurônios estavam ali borbulhando, fervilhando. Acontece, você tem cansaço mental, mas eu digo uma coisa, estude o artigo 21 uma única vez. Faça a sua etiquetação mental e depois só faça a evocação dessa etiquetação mental algumas vezes, e você não precisa fazer isso na hora que você estiver estudando, faz na hora que você estiver tomando um banho, faz na hora que você estiver fazendo uma caminhada, lembre da etiquetação mental quando você estiver no trânsito, ou seja, você pode usar esses mecanismos para você repassar na sua mente quando você não estiver efetivamente estudando, e aí você passa, repete, você vai ver que com mais ou menos 2 semanas que você evocar isso na sua memória, isso gruda aí, e aí eu te digo, querido, querida, você vai acertar qualquer questão, porque isso não vai sair da sua mente. Se você nas 2 primeiras semanas você dá um intensivo, depois disso você vai ali, periodicamente, não tenha dúvida, você vai guardar isso na sua memória por meses e meses. Então é isso, eu fico por aqui, até a próxima aula.